O Mundo em Desespero. Texto de Elilde Brown, professora e escritora, autora dos livros E Assim Foi a Vida, com uma versão para o inglês Pets of Life e Crônicas de um Tempo Infinito. Durante a minha existência, que já conta com 80 anos vividos, degustados, sofridos e superados, nunca vivenciei a humanidade ao mesmo tempo num pânico tão evidente e desesperador. Nasci em plena Segunda Guerra Mundial e me lembro ainda que na mais tenra idade, os noticiários das rádios relatando a evolução daquela tragédia. O problema era que, por mais ênfase que os locutores usassem nos noticiários, não tínhamos ao vivo os mortos e feridos. Ainda tudo estava bem longe do nosso alcance. Há uma diferença entre ver e saber. Possivelmente os nossos parentes e amigos não sofriam aqueles horrores. Portanto, a indiferença era natural, embora eles também fossem seres humanos como nós. Nos dias atuais, convivemos ao vivo os trágicos acontecimentos que acontecem no mundo afora pelos meios de comunicação. Tudo é desnudado em seus mínimos detalhes. Na minha forma de entender, há em alguns casos uma exibição desnecessária. E a repetição dos fatos por dias seguidos adquire ares de sadismo. Outras tragédias aconteceram no mundo. Outros vírus apareceram dizimando milhares de pessoas. Todavia, cada um em um lugar determinado. Nos demais países, as pessoas faziam de conta que nada sabiam e, por vezes, ignoravam o sofrimento delas. Por volta de 1985, um grupo de cantores americanos fez um movimento para arrecadar fundos para os povos africanos. Milhões foram enviados àquele continente e depois de tantos anos eles vivem da mesma forma, procriando sem responsabilidade e num caos sem precedente. Outros movimentos, como Médicos Sem Fronteiras, traz um pouco de alívio a essas pessoas. Todavia, enquanto não houver uma conscientização de se evitar trazer filhos ao mundo, esse problema nunca terá fim. Às vezes, vemos pela televisão imagens de crianças e adultos doentes e famintos à espera da ajuda de outros países. Os furacões que assolam a costa leste dos Estados Unidos nos meses de junho a novembro, os terremotos em alguns países, fazem-nos pensar que qualquer tipo de problema da natureza podem atingir pessoas em qualquer lugar deste planeta Terra. Não temos opção de nos livrar dessas tragédias. O Brasil, como é um país de clima tropical, vírus e mosquitos infestam o nosso cotidiano e nos causa diversos tipos de doenças. Algumas pessoas morrem e outras sobrevivem. Inventam-se vacinas e a mortalidade diminui. E assim, em meio a todas essas mazelas, vamos sobrevivendo, esperando sempre por dias melhores. Se fizermos uma reflexão profunda sobre como vivem muitas pessoas pelo mundo afora, em muitas e variadas situações, teríamos menos ambições e seríamos mais solidários com os que sofrem. Muitos pensam apenas em si mesmos e ignoram o mundo que os cercam. Como podemos ser felizes se há tantas criaturas desprovidas de um mínimo que necessitam? Como a pandemia do coronavírus é transmitida de pessoa a pessoa, os governantes do mundo inteiro impuseram leis para que todos fiquem em casa, para evitar o contágio. E o pior é que os maiores de 60 anos devem ficar isolados. Tenho uma amiga que me confessou que está casada há mais de 30 anos e nunca havia ficado uma semana com o marido. Portanto, imagino que este será também momento de reflexão entre os casais e com a família de um modo geral. Essa convivência imposta poderá decidir, em um futuro próximo, uma maior aproximação ou um deslance definitivo.
Estávamos acostumados a sair para o trabalho e só voltar a casa ao anoitecer, e muitas vezes os casais mal trocavam algumas palavras. As crianças confinadas nas creches ou nas escolas mal tinham tempo para conversar com os pais. Agora estamos juntos nas 24 horas do dia. É imprevisível o que irá acontecer. O mais dramático são as ruas vazias pelo mundo inteiro. Nova York, que ocupa o topo do mundo em riqueza, luxo e glamour, está deserta. Lembro-me de quantas vezes andei na Quinta Avenida ao entardecer e vi as pessoas mais lindas do mundo desfilando com os seus caríssimos casacos de pele no inverno e joias de tirar o fôlego. Paris, denominada Cidade Luz, tem o mesmo destino. E assim, todos os lugares mais charmosos do mundo estão despidos de pessoas assemelhando-se cidades fantasmas. E ainda, dentro de suas casas, o medo e a aflição de serem contaminadas pelo coronavírus. São as profecias contidas da Bíblia se cumprindo. Além das situações que a natureza nos oferece, causando muitas doenças ao ser humano, ainda dá a sua parcela imensa de contribuição com os hábitos e vícios e um viver fora das normas que o nosso organismo precisa. Ficamos doentes porque não somos capazes de ter uma vida saudável. Recentemente li uma revista Saúde sobre os inconvenientes de se ter um peso acima do ideal. As doenças que nos acometem são inúmeras e ainda passamos pelo desconforto do sofrimento que elas nos trazem. É difícil mudar os hábitos que nos dão prazer, mesmo que conscientemente eles nos levem à morte prematura. Muitas pessoas no mundo inteiro, ao mesmo tempo, estão sendo contaminadas pelo coronavírus ou Covid-19. Ele é invisível. Ele se espalha com tamanha rapidez que o seu controle se torna difícil. Esse vírus não tem nenhum tipo de preconceito. Pode entrar numa casa na favela, numa mansão luxuosa, num palácio, numa casa comum ou em qualquer lugar. A sua missão é contaminar o maior número de pessoas e causar pânico entre os viventes. Finalmente, a humanidade agora compreendeu que somos todos iguais e estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Certamente em breve inventarão uma vacina. Acredito que quando passar esse tormento, seremos criaturas melhores no trato, no agir, na forma de ver o mundo e no viver. Esta é uma experiência dramática, mas que certamente os que sobreviverem irão direcionar as suas vidas em outros termos. É o que esperamos.